O Banco do Brasil foi fundado em 1808, tornando-se a primeira instituição financeira do Brasil. Ele foi criado por decreto do príncipe-regente Dom João VI, com o objetivo de impulsionar a economia e a industrialização da colônia portuguesa, além de organizar as finanças do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. O banco atuou como emissor de moeda, financiador do governo e da indústria e concedeu crédito. A primeira fase durou de 1808 a 1829, quando o banco enfrentou dificuldades financeiras e foi liquidado, resultado de problemas de gestão e desafios econômicos após a independência do Brasil. Atualmente, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, com controle acionário majoritário do governo federal. O Banco do Brasil atua como banco múltiplo, oferecendo uma variedade de produtos e serviços financeiros para pessoas físicas, empresas e o setor público. Hoje, o Banco do Brasil possui cerca de 3.992 agências próprias no Brasil, além de outros pontos de atendimento, totalizando 54 mil. Isso inclui agências tradicionais, agências digitais e agências especializadas. O banco também conta com uma vasta rede de caixas eletrônicos e postos de atendimento. O nosso convidado de hoje para o Jornal da Grande é o gerente da agência de Araripina, o Júnior Lúcio. Júnior, o que significa o Banco do Brasil para a população brasileira? Olá, Isa. Primeiramente, antes de iniciar esse nosso bate-papo, quero aqui agradecer o espaço, esse valioso momento aqui de levar informações aqui, não só para a população de Araripina, mas todos os ouvintes e aqueles que nos acompanham, que acompanham aí o Jornal da Grande nas redes sociais, nos diversos canais. O primeiro banco do país, uma história aí de mais de 200 anos, por si só, ele já traz a relevância que essa empresa tem. Se nós formos olhar lá no propósito do Banco do Brasil, ele diz o seguinte: ser relevante na vida das pessoas em todos os momentos. Então, ser próximo e relevante na vida das pessoas em todos os momentos. Então, próximo é uma instituição que ela está de norte a sul do país, desde os grandes centros até o interior, naquelas pequenas cidades. É ser relevante na vida das pessoas em todos os momentos. Então, quando eu falo de relevância, eu estou falando desde atender aquela grande empresa que gera emprego a milhares de pessoas, até aquele microempreendedor individual, aquela pessoa que está iniciando, está empreendendo e está precisando de um apoio. Eu estou falando do apoio aos grandes produtores do agronegócio, esse importante setor da economia do país, a agricultura familiar, aquela família ali que trabalha no seu núcleo familiar para dar o sustento. Eu estou falando de apoiar a realização de um sonho da casa própria, e eu estou falando de diversos outros produtos e serviços que o banco tem na sua prateleira, e eu estou falando do apoio ao esporte, quem acompanha o esporte brasileiro já pôde perceber. O Banco do Brasil ele patrocina aí o vôlei de quadra, o vôlei de areia, o skate, Mais recentemente ficou bem conhecido o skate aí com a presença da Raíssa Leal. É o programa Aprendiz, Menor Aprendiz, é o programa de estagiário que dá oportunidade para o menor, para quem está cursando ali uma faculdade, poder já iniciar uma atividade dentro das agências do Banco do Brasil e ajudar a custear os seus estudos. Então, assim, o Banco do Brasil ele é muito mais do que uma instituição financeira. Quais os principais serviços que o banco presta para a sociedade? O Banco do Brasil ele tem uma ampla atuação. Nós atuamos desde o mercado da pessoa física, atuamos com o agronegócio e atuamos com atendimento à pessoa jurídica. Como eu falei no início, desde atender aquele microempreendedor individual até as grandes empresas. No agronegócio, desde a agricultura familiar aos grandes produtores. Na pessoa física, em seus diversos segmentos. Servidor público, o profissional liberal, aquele trabalhador informal, desde as linhas de crédito, desde o financiamento da sua casa própria, do seu veículo,
a aquisição de equipamentos para pessoas PCDs, né, a sua cadeira de roda, o colchão d'água, enfim. Nós temos uma gama de serviços e produtos para atender os mais diversos públicos. Quais as principais linhas de crédito que são operadas pelo Banco do Brasil? Hoje, é uma continuidade do que eu estava falando agora há pouco. Nós trabalhamos no segmento tanto do agronegócio como da pessoa jurídica, desde financiamento de bens e serviços, né? Eu estou precisando lá na minha empresa fazer uma ampliação, adquirir um maquinário, um equipamento, um veículo para transporte, para uso da empresa. Lá no agronegócio, uma máquina, um trator, um implemento, uma benfeitoria na minha propriedade. Tá? Na pessoa física, o financiamento do veículo, a aquisição da sua casa própria, através, inclusive, do programa da Minha Casa Minha Vida, que é um programa com recurso subsidiado pelo governo, e aí dá um acesso a condições mais favoráveis. Tá? A folha de pagamento, o recebimento do seu salário no Banco do Brasil. Então, mesmo que a sua empresa, né, ou o órgão a que você trabalha não mantenha convênio de pagamento no Banco do Brasil, hoje, através da portabilidade, você pode fazer a portabilidade do seu salário para o Banco do Brasil. Então, é uma gama de serviços e produtos completo, desde o atendimento físico ao atendimento digital. A agência de Araripina atende a quantos municípios da região? Hoje nós temos atendimento aos clientes de Araripina, e por ser uma cidade polo, né? Araripina hoje é uma cidade, a maior cidade da região do Araripe, é uma cidade que se destaca nos serviços, no comércio. Então, nós temos um grande fluxo de pessoas aqui dos estados, não só municípios, mas dos estados circunvizinhos, aqui do Ceará, do Piauí. Então, acaba que nós damos suporte também a clientes que são do Banco do Brasil, mas de outras cidades, e também a clientes de cidades onde, porventura, não tenha uma agência, um ponto físico do Banco do Brasil, como cidades vizinhas aqui, Marcolândia, Caldeirão, Francisco Macedo. Então, todo esse entorno aqui de Araripina, tanto algumas cidades da divisa aqui com o Ceará e o Piauí, são atendidos por nós. Júnior, qual a sua avaliação sobre o atual momento econômico do país? Nós vivemos num momento quando se fala, trazendo para o cenário bancário, e aí quando a gente fala de banco, né, já se pensa em crédito, e quando se pensa em crédito já se pensa em taxa de juros. Então, nós vivemos um momento de taxa Selic elevada, taxa Selic no patamar de 15%, e isso, qualquer momento, ele tem um benefício para um determinado grupo e uma dificuldade para um outro grupo. Então, para quem é tomador, para quem está precisando de crédito, naturalmente, uma Selic mais alta, ela traz taxas de juros mais elevadas do que em outros momentos em que a gente tinha aí uma taxa Selic mais baixa. Para o investidor, para quem tem aquela reserva e quer guardar ali, fazer um investimento, fazer uma reserva financeira para um projeto futuro, ele também vai ter acesso a um retorno desse seu investimento maior. E o que são investimentos em ações e como as pessoas podem participar e obter lucros? Uma boa pergunta, né? Hoje, investimento em ações, até bem pouco tempo atrás, ele era algo bem mais complexo. Com o avanço do digital, hoje o aplicativo que está na sua mão, no celular, onde você estiver, em qualquer lugar, fora de casa, viajando, enfim, com a disponibilidade na internet, isso ficou bem mais acessível. Ações, quando eu falo investir em ações, em pegar uma parte do meu recurso, uma reserva que eu tenho e comprar ações de uma empresa, eu estou adquirindo parte daquela empresa. Então, hoje, ISA resolver comprar ações do Banco do Brasil, por exemplo, ISA passa a ser dona de um pedacinho lá do Banco do Brasil. Você passa a ser acionista dessa instituição, dessa empresa que você comprou ações, né? Essas ações elas são negociadas via de regra em bolsa, e aí você tem hoje a Bovespa, né? Muito se escuta falar, liga-se a televisão, abre-se o jornal, a Bovespa subiu, a Bovespa está em queda. O que é isso?
é o índice Bovespa, no final do dia, das diversas empresas, instituições que operam lá dentro da Bolsa. Então, você vai ter instituições financeiras, os grandes bancos, você vai ter companhias aéreas, siderúrgicas, empresas do varejo, do grande varejo, enfim. Quando você adquire ações, você está comprando uma parte daquela companhia, você está se tornando sócio. E aí, como qualquer investimento, você tem as suas vantagens e os seus riscos. Quais são as vantagens? Possibilidade de ter um retorno maior do que os investimentos tradicionais. Os investimentos tradicionais que normalmente se conhece, o mais tradicional de todos, e aí ele é secular, é a poupança, né? É o investimento mais comum que se conhece. E aí temos os fundos de investimento, CDB, enfim. Ações, a maioria das pessoas tem uma certa resistência de investir por conta do risco. Esse é o outro lado. Você tem uma possibilidade de um retorno mais alto e você tem também, você está exposto a um risco mais alto. Por quê? Por conta dessa volatilidade, né? O mercado, principalmente nos últimos anos, e nesse momento atual que a gente vive, ele é muito sensível. Então, uma notícia negativa de uma empresa, ela pode fazer com que os investidores tenham aversão àquele risco, comecem a vender suas ações e, naturalmente, esse preço cai, tá? Então, hoje, no Banco do Brasil, investir está muito simples, está muito fácil. Lá dentro do próprio aplicativo do banco, e aí, quem tiver interesse, vai lá na loja de aplicativos, procura lá por BB Investimentos. Um aplicativo que você vai instalar, muito parecido com o app do próprio Banco do Brasil. Lá dentro você vai fazer um cadastro que é simples, totalmente digital, sem precisar ir em uma agência física, tá? E você vai ter assessoria de especialistas do banco. Mensalmente, esses especialistas do banco vão estar analisando o mercado, o cenário e sugerindo aquelas empresas que, com base em uma série de dados que eles levantaram, tem um indicativo de ter um retorno maior, ou seja, eu vou estar te sugerindo quais as ações que são mais recomendadas para se investir naquele período. Não é uma garantia, certo, de que você vai ter um retorno positivo ou que você vai ter um retorno superior aos investimentos tradicionais, mas você vai estar contando com assessoria de especialista, de quem entende e de quem está ali no dia a dia e estudando esse cenário. Então, dentro do próprio app do banco, você vai poder investir e aí você pode fazer a compra e a venda dessas ações a qualquer momento. Então, você pode comprar, por exemplo, essa ação hoje pela manhã e vender ela à tarde se ela já estiver mais rentável, porque ao longo do dia ela vai oscilar. Ou você pode manter essas ações num médio prazo para você receber dividendos, né? Quando as companhias divulgam os seus resultados, com base nos lucros e aí no regulamento de cada companhia, de cada empresa, eles vão pagar os dividendos aos acionistas, ou seja, aquelas pessoas que têm ações investidas, proporcional, claro, à quantidade de ações que você tem. Então, você tem duas maneiras de ganhar: recebendo os dividendos, à medida que as empresas divulgam seus resultados, divulgam seus balanços, ou comprando e vendendo essas ações num segundo momento, quando ela já estiver auferindo lucro. Júnior, você sabe que gerenciar também é enfrentar dificuldades e cumprir metas. Como você vence esses desafios? Olha, como você falou, é um desafio, né? Lidar com pessoas por si só, e aí nas diversas profissões, existe esse desafio de lidar com pessoas, porque quando nós estamos falando com pessoas, você está falando com equipes, e aí, no caso de gerente de agência, ele, de tempos em tempos ali, ele está mudando de cidade, está mudando de agência, enfim. E aí você tem um desafio por si só de estar mudando de cidade, de região, cada cidade, cada pessoa tem suas características, sua cultura, enfim, seus valores. Você está falando de lidar com pessoas, os seus superiores, os clientes, a comunidade. Então, por si só, a gestão de pessoas já é um desafio. E aí, como você falou, conseguir alcançar os objetivos que são esperados da profissão. Independente da função gerencial e da função de gerente bancário, eu diria que
o primeiro passo para ter sucesso é fazer o que você gosta, né? Eu acredito que quando você faz o que você gosta, a chance de êxito, a chance de você conseguir alcançar resultados positivos e de você ser feliz é bem maior. E trazendo para a minha realidade, aí eu diria que precisa de 3 pontos principais: foco, perseverança e resiliência. Aliás, eu vou acrescentar um quarto, que é empatia, né? Porque muito se fala daquela questão de que quando você tem um problema em casa, você tem que deixar em casa, não pode levar para o trabalho. Isso é uma variável que nem sempre é dessa forma, porque as pessoas são seres humanos e as pessoas têm problemas e, dependendo da relevância desse problema, ele não tem como separar. E aí precisa muito que o gestor tenha essa empatia para poder apoiar o seu colaborador naquele momento ali de dificuldade, até para que ele possa se recuperar e voltar a performar e entregar aquilo que é esperado dele. Júnior, muito obrigado, agradecemos pelas informações e deixo aqui aberto para que você acrescente algo mais que julga ser importante. Eu que agradeço, né, por finalizar aqui agradecendo pelo espaço, me colocando à disposição. Para quem já é cliente e para quem não é cliente, convido para conhecer as nossas novas instalações, né? Recentemente nós concluímos uma grande reforma, na realidade a primeira grande reforma desde a inauguração da agência do Banco do Brasil aqui em Araripina, que aí já remontam mais de 50 anos. Um ambiente bem agradável, confortável, tá? Então fiquem à vontade para conhecer o nosso novo espaço, vão lá tomar um cafezinho, conhecer as novidades, tirar suas dúvidas, independente da necessidade de se adquirir um produto ou um serviço. É nossa função também prestar essa espécie de consultoria, de orientação aos nossos clientes e à população como um todo. E aí, já aproveitando o espaço que você me deixou aqui, no final do mês, se não me engano, dias 25 e dia 26, o Sebrae está realizando aí, em parceria com diversos parceiros, a Enagro, certo? Que é um encontro aí do agronegócio que abrange todos os municípios aqui do Sertão do Araripe. Vai ser realizado ali no pátio da EDA e o Banco do Brasil vai estar com um stand lá para apresentar seus produtos e serviços com foco no agronegócio, mas também a todo o público em geral, da pessoa física e da pessoa jurídica. Então já fica o convite aí para participar da Enagro e para visitar o nosso stand. Com o histórico do Banco do Brasil e sua atual política operacional, Isa Eduarda, para o Jornal da Grande.